Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa live hoje, quinta-feira, uma live super especial, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, eu sei que o feed e as lives estão bem concorridas e para mim é super legal vocês estarem aqui. Essa live hoje, quinta-feira, dia 26 de março, vai ser uma live super especial. Eu vou deixando um pouquinho de tempo para o pessoal entrar. Hoje a live vai ser um tema muito controverso, vai ser um tema bastante polêmico, que já há muito tempo o pessoal vem me pedindo para fazer essa live e eu relutei bastante para fazer porque não é simples, não é um tema fácil. É um tema que vai gerar discórdia, é um tema que vai gerar aí uma série de questionamentos e eu quero que vocês fiquem bastante confortáveis até no final da live para me mandar perguntas, mandar sugestões, porque realmente a live de hoje não é para qualquer uma. A live de hoje vai ser bem importante, bem densa. Eu vou falar de bastante coisa que provavelmente para muitas de vocês vai mudar os pensamentos. Vai ser uma mudança de paradigmas. O tema da nossa live de hoje vai ser trombofilias. Trombofilias é uma coisa um tema que está muito na moda. Muita gente vem falando disso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, ou que alguma amiga já tem, ou você acha que tem uma trombofilia. E talvez na live de hoje, como eu te falei, alguns conceitos vão mudar. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. E que se você acha que tem alguma amiga, alguma conhecida que também já falou de trombofilia, tem dúvidas sobre trombofilias, acha que tem trombofilia, está tentando engravidar, não está conseguindo, clica aqui nesse aviãozinho. Esse aviãozinho aqui ele serve para você convidar outras pessoas para participar dessa live. E eu tenho certeza que essa pessoa que você convidar vai te agradecer muito. Porque realmente eu tenho certeza que essa live vai fazer diferença, vai mudar muito a cabeça de vocês. Então, sem mais enrolação, eu já vou começar a falar do conteúdo, eu já vou começar a fazer algumas explicações enquanto o pessoal aí vai entrando nesses primeiros 5 minutos. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é trombofilia? Trombofilia é algum estado, alguma situação, alguma doença que aumenta o risco de uma pessoa desenvolver trombose. E a trombose é quando você tem a oclusão de algum vaso, seja ele uma artéria, seja esse vaso uma veia. E com essa interrupção do fluxo sanguíneo você vai desencadear alguns problemas. Então, por exemplo, quando você tem uma trombose no pulmão, a gente chama isso de TEP, e pode cursar com falta de ar, a paciente, o homem, a mulher podem ficar com até uma parada respiratória, um quadro bastante grave. Você pode ter uma trombose na perna e a perna fica inchada, dolorosa, e aí você vai precisar usar anticoagulante. Você pode ter uma trombose no cérebro, que é o AVC. Então, trombose é isso. Trombofilia é alguma situação que aumenta o risco de desenvolver esses tipos de doença. E a trombose, ela é multifatorial, não é só uma coisa que explica a trombose, tem vários fatores que explicam uma paciente apresentar uma trombose. Então, por exemplo, quando você tem um paciente obeso, a obesidade aumenta o risco de trombose. O cigarro aumenta o risco de trombose. O uso de hormônios, então, por exemplo, pílulas anticoncepcionais, podem aumentar o risco de trombose. A pessoa fica longos períodos em repouso. Então, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia, já é um fator que pode aumentar o risco de trombose. E além do mais, ela fica em repouso, ela não se mexe, ela não faz fisioterapia. Isso aumenta o risco dela desenvolver uma trombose. E a gravidez por si só também é um momento que aumenta o risco de trombose. Então, uma coisa tem que ficar clara, uma situação é trombofilias, outra situação é trombose. Trombose é a doença em si, é o problema em si, é o evento em que tem interrupção do fluxo. E a trombofilia é uma situação que aumenta o risco de desenvolver trombose. Deu para entender essa diferença? Ficou claro para vocês? Esse é um conceito fundamental. Isso aqui já é super importante. Entender essa diferença já é
um primeiro passo, uma primeira etapa. A segunda coisa é nós entendermos que existem dois tipos de trombofilias. As trombofilias que são as adquiridas e as trombofilias que são as hereditárias. As trombofilias hereditárias são aquelas que a mulher, a pessoa, o homem, a mulher, você nasce com isso. Então, por exemplo, existe a mutação para fator 5 de Leiden, que é uma trombofilia. Essa mutação, a pessoa nasce com ela. Ela nunca vai mudar isso está nos genes dessa pessoa. Tem a mutação para protrombina, mesma coisa. A pessoa nasce com isso e vai morrer com isso. A vida inteira os genes não mudam. Existem outras trombofilias hereditárias, como por exemplo, redução de atividade de proteína C, de proteína S. Então, todas essas são algumas trombofilias hereditárias. E existe um outro tipo de trombofilia, que é a trombofilia adquirida, e a principal delas é a síndrome antifosfolípide. A síndrome antifosfolípide, que nós vamos chamar aqui de SAF, é uma situação em que a pessoa ela desenvolve ao longo da vida. Ela não nasce com isso, mas por uma série de fatores, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque já começa a ser bastante complexo, mas a pessoa desenvolve isso ao longo da vida. Então temos as duas trombofilias, hereditárias e adquiridas. Já algumas pessoas me mandaram, alguém se cura disso? Dá para curar a trombofilia? Eu não vou falar em cura, porque se a pessoa nasce com essa mutação, ela vai viver a vida inteira com essa mutação. Ela não tem cura. A grande questão que a gente vai trabalhar esse conceito aqui na live é, será que ter essa mutação é um problema? Sim ou não? Essa vai ser a resposta que eu vou tentar dar para vocês. A próxima coisa que eu queria esclarecer e eu queria contar para vocês é qual que é a chance de uma pessoa ter uma trombofilia? Qual que é a chance de você ter alguma dessas alterações? Então eu vou trazer alguns dados para vocês, eu não vou ficar falando tanto dos números para não ficar uma coisa muito chata, mas só para vocês terem ideia do quanto é raro tudo isso que eu estou falando. Do quanto é um tema que tanta gente pede para eu falar, mas o quanto é uma pequena parcela da nossa população, das mulheres que vão desenvolver a trombofilia. Então, por exemplo, pensando isso aqui sempre na população geral, a deficiência de antitrombina 3, que é uma das trombofilias que mais nos chama a atenção, talvez seria uma das mais perigosas, maior risco de trombose, a chance de você ter isso, pensando que você nunca teve trombose, pensando aqui população geral, a chance de você ter isso é 0,02%. Ou seja, 2 a cada 10 mil pessoas. É muito raro, é muito incomum. Tem outras que são um pouco mais comuns, mas, por exemplo, a deficiência de proteína C, 0,2% da população tem. Deficiência de proteína S vai variar de mais ou menos 0,1%. Tem grupos 0,01%, coisa muito rara. Tem a mutação para fator 5 de Leiden, que é um pouco mais comum, que a gente vai encontrar de 3 a 7% da população. Sim, mesmo a que é mais comum, que é essa fator 5 de Leiden, a mutação para fator 5 de Leiden, ela é rara, não é comum. 3 a 7%. Menos de 10% da população vai ter essa alteração. E a mutação para protrombina, que fechando aí os últimos números, a gente vai falar de 0,7 a 4%. Ou seja, todas as situações são situações infrequentes. Se você tem qualquer diagnóstico, qualquer doença, a chance de você ter alguma dessas doenças é muito baixa. Então, por que tanto se fala entre reprodução assistida e trombofilias, sobre infertilidade e trombofilias, aborto e trombofilias? E aqui vai começar a parte que eu acho que é mais interessante para vocês. Então, fiquem bem de olho, assim, se vocês se perderem na explicação, me avisa aqui, me fala que eu volto, tá? Essa parte aqui já começa a ser super importante. O que acontece? Dentre as trombofilias, existe aquela trombofilia adquirida, que é a síndrome antifosfolípide, a SAF, que é uma doença autoimune, que nós não sabemos exatamente como que ela se desenvolve, o porquê que ela se desenvolve, mas nós sabemos que dentro do quadro clínico tem algumas situações que podem estar associadas a um aborto. Então, para a gente falar em síndrome antifosfolípide, para eu fazer esse diagnóstico, nós precisamos de 2 critérios. Um critério que é o critério clínico
e um critério que é o critério laboratorial. E para eu falar em SAF, em síndrome antifosfolípide, eu preciso ter um clínico e um laboratorial. Quais são os clínicos? Ou um episódio de trombose, então trombose verdadeira, aquelas que eu falei no começo da live, ou algum quadro está relacionado com gestação. Então, por exemplo, aborto de repetição, mais do que 2, 3 abortos antes de 10 semanas, ou quando você tem um quadro de aborto depois da 10ª semana sem nenhuma outra explicação, ou quando você tem um bebê que morre na barriga depois de 10, 20 semanas, já um quadro que chama atenção e pode ser considerado dentro do quadro clínico, ou quando você tem um parto prematuro antes de 34 semanas de gestação, em que aconteceu a restrição de crescimento do bebê na barriga da mãe, quando desenvolveu uma pressão alta, pré-eclâmpsia grave, quando teve uma doença que chama HELP, que é uma alteração que dá no fígado durante a gravidez, ou seja, um quadro bem grave. Esses são os quadros clínicos, ou trombose ou algum desfecho na gravidez ruim, que pode ser considerado mais de 2 abortos. Esses são os quadros clínicos. O quadro laboratorial é uma alteração que pode dar, por exemplo, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína. Então, são alterações que podem estar associadas também com a SAF. Para eu falar de SAF em si, eu preciso que tenha um quadro clínico e a alteração laboratorial. Ou seja, se chega no meu consultório, uma paciente já teve algum aborto? Não, nunca abortei. Já teve alguma história de trombose? Não. Nunca engravidou. Ou seja, ela não tem nenhum dado de quadro clínico. E ela me traz um exame que tem uma anticardiolipina, que é um dos marcadores do sangue alterado. Essa paciente tem SAF? Não, ela não tem. Eu não posso dar diagnóstico de SAF. Ela tem uma alteração de um dos marcadores, mas isso não significa que ela tem SAF. Tá? Só para deixar isso já claro. Porque tem, às vezes a pessoa fala, eu tenho síndrome antifosfolípide. Nunca teve trombose, nunca teve nada. Nunca abortou. Fala, não, você não tem SAF, você tem um dos marcadores de sangue alterado, mas você não tem necessariamente a doença. Então, isso é um fator. A SAF, como eu falei, ela está associada com aborto. Então, ela é uma trombofilia que está associada com abortamento. E aí que começa o problema. Nós médicos, a gente aprende na faculdade a fazer diagnóstico. A gente aprende a fazer tratamento. Então, quando chega uma paciente no meu consultório com uma história que, olha, eu já tive uma doença, eu já tive esses sintomas, e ela quer saber, ela quer ter um diagnóstico, eu vou me esforçar ao máximo para dar aquele diagnóstico. Eu não vou descansar enquanto eu não conseguir explicar o que está acontecendo com aquela mulher. Então a gente tem essa vontade, esse desejo de ajudar as pacientes. E dentre os passos para eu ajudar uma paciente, eu preciso chegar num diagnóstico. E aí a gente chega dentro da área da reprodução humana, em que, infelizmente, tem várias situações que eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, às vezes, chega um casal no meu consultório e eu faço toda uma investigação e no final da investigação eu não encontro causa. Eu não consigo explicar por que aquele casal não está conseguindo engravidar. Ou eu faço um tratamento de fertilização in vitro, eu tenho um embrião lindo no laboratório, eu faço um preparo do útero, o útero está excelente, eu transfiro o embrião para o útero e a paciente não engravida. E aí ela chega no meu consultório e fala, doutor Alexandre, por que eu não engravidei? Você falou que o embrião estava ótimo, você falou que o meu útero estava ótimo. Por que eu não engravidei? E aí a gente, nessa ânsia de querer explicar as coisas, não é por mal, mas é querer ajudar. E dentre os passos para eu ajudar, eu preciso entender. Então eu começo a procurar um monte de coisas e tentar explicar por que aquela paciente não engravidou, por que aquela paciente não consegue engravidar em casa, por que aquela paciente aborta toda hora. E aí, nós, num pensamento racional, opa, se existe uma trombofilia que está associada com abortos, será que as outras trombofilias também não estão associadas com aborto? Faz sentido isso para vocês? Se a gente pensar do ponto de vista racional, parece que sim, né? Eu tenho uma trombofilia que causa aborto, outras trombofilias provavelmente também vão causar aborto. E aí a gente vai começar a pesquisar, porque uma coisa é a teoria, uma outra coisa é a prática.
Uma coisa é o que racionalmente faz sentido, outra coisa é o que acontece no dia a dia. Às vezes a gente acredita que um remédio vai funcionar, você dá um remédio e não funciona. Às vezes você acha que uma teoria explica tal doença. Você vai pesquisar aquela teoria e não está certa. Ela não explica, você faz os experimentos e não dá certo. Então, uma coisa é o que é racional, uma coisa é o que nós chamamos na medicina de plausibilidade biológica. Quando eu estudo a biologia, faz sentido aquilo. Só que eu preciso comprovar, eu preciso demonstrar. Então, nesses últimos dias, eu fiz um esforço muito grande para fazer um levantamento de literatura, para tentar entender, para tentar explicar o porquê que a paciente pode ou não estar associado com infertilidade e trombofilias. E eu vou trazer para vocês esses estudos. Porque aqui não pode ser só uma coisa de opinião. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Eu posso ter uma opinião, mas eu preciso basear a minha opinião em estudos científicos. Não pode cada um fazendo o que acha da cabeça. E é óbvio que existe uma individualização, mas a gente precisa entender um pouco melhor a situação baseado em evidência. Eu vi aqui que vocês estão mandando algumas perguntas e depois eu vou responder, mas eu vi que já perguntaram se história familiar não existe. Existe sim, com certeza. Quando eu faço a investigação da minha paciente, eu vou levar em consideração o histórico familiar. Para eu falar de SAF, para eu falar de síndrome antifosfolípide, o histórico familiar não entra na conta. Ele não é critério. Mas, quando eu tenho uma história que, por exemplo, a mãe daquela paciente teve um histórico de trombose, a tia daquela paciente teve um histórico de trombose, isso me chama atenção, porque eu tenho um histórico familiar muito importante. Então, nesse caso, sim, por exemplo, eu vou pesquisar as trombofilias, não pensando em gravidez, não pensando em aborto, eu vou pensar isso por conta do histórico familiar dela para a saúde dela. Então existem vários critérios e aqui os hematologistas vão ser os médicos indicados principais para fazer essa investigação, mas em algumas situações como essa você pode sim considerar. E aí eu vi que você falou assim, tem que esperar a paciente para UTI para ter histórico de trombose? Não é exatamente isso. O histórico familiar faz parte da história da paciente também. Não necessariamente você vai esperar a paciente trombosar. Se você tem um histórico familiar, é óbvio que você vai investigar. Aqui eu estou falando de pessoas que não têm histórico. Aqui eu estou falando da paciente que chega com um quadro de aborto, tá bom? Só para ficar claro isso. Fica comigo que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? E no final eu vou responder todas as perguntas. Então vamos lá, vou voltar para o que eu estava falando. Associamos que a síndrome antifosfolípide tem relação com o aborto. Então será que as outras trombofilias também têm relação com o aborto? E aí eu fui tentar levantar. E eu fui pesquisar na literatura se existiam estudos que relacionavam as trombofilias com o aborto e as trombofilias com infertilidade. E eu vou contar o que eu encontrei para vocês. O primeiro estudo que eu acho que é mais relevante de trazer para vocês é um estudo de 2003 que foi publicado no Lancet, que é uma das revistas de maior impacto na literatura médica. Sempre que sai um artigo nessa revista chama atenção. Então saiu essa publicação do Lancet de 2003, que ele mostrou que existem algumas trombofilias que estão associadas com aborto de repetição. Então, como, por exemplo, a mutação para fator 5 de Leiden, mutação para protrombina, alteração de proteína, atividade de proteína C, proteína S. Então, essas trombofilias estavam associadas com abortamento. Outras trombofilias não. Então, por exemplo, a mutação de tetrahidrofolato redutase, a MTHFR, essa não estava associada. A pesquisa de anticorpos irregulares, o PAI, também não estava associado, que é aquela 4G, 5G, 4G, 4G, ela também não estava associada. Então, algumas sim, outras não. E vejam que isso é bastante controverso. Tem estudos que mostram que sim, e tem estudos que mostram que não. Tem estudos que fazem avaliação de população com pesquisas de trombofilias e aborto e não encontra relação. Tem estudos que mostram que sim, mas nesse estudo de 2003, que foi uma meta-análise, ele mostrou que sim. Então, faz sentido pra gente. A gente está construindo um raciocínio. A primeira dúvida é, será que a paciente que tem aborto de repetição pode ter mais chance de ter trombofilia? Esse estudo mostrou que sim. Segunda pergunta, será que pacientes
que tem infertilidade tem maior chance de ter trombofilia? E aí quando eu fui pesquisar, aí começa a ficar controverso. Aí começa a fugir um pouco do que é o senso comum hoje. Quando se estudou trombofilias com infertilidade, a maioria dos estudos mostra que não tem relação. Que você ter um quadro de infertilidade não aumenta o seu risco, quando eu comparo com a população geral, de ter uma trombofilia. Então, nesse pensamento, eu já coloco a dúvida na cabeça de vocês. Se não aumenta para a população geral, será que vale a pena fazer uma pesquisa de trombofilia para toda paciente com infertilidade? Já é um questionamento que eu vou deixar e eu vou responder isso no final da live. Mas o que os artigos têm mostrado é que ter uma trombofilia, você ter infertilidade não aumenta o risco de você ter uma trombofilia. É isso que a maioria dos estudos mostram, inclusive uma publicação de TAN, o autor chama TAN, quem quiser pesquisar o artigo é TAN, foi publicado em 2016, foi uma meta-análise com mais de 1.000 pacientes, e ele demonstrou que não tem diferença entre pacientes com infertilidade e sem infertilidade em relação à trombofilia. E isso já foi bastante significativo. E ele mostrou que ter o diagnóstico de trombofilia não aumenta a sua chance de ter um problema durante a FIV. E isso que é mais interessante. E até tem um outro estudo, que agora de cabeça eu não vou lembrar o autor, mas ele mostrou que pacientes que têm a mutação para fator 5 de Leiden tiveram melhor taxa de implantação. Ou seja, nesse estudo específico, se você tivesse trombofilia, você tinha maior chance de gravidez do que a população que não tinha essa trombofilia. E mais, tinha uma maior hemoglobina. Ou seja, você tinha menos risco de ter anemia, teoricamente, por esse estudo. Isso não está totalmente comprovado, mas só para mostrar para vocês como é controverso. Então, aqui a gente vai entrar numa área bastante complicada, porque o primeiro estudo que eu estou passando para vocês em relação a isso mostra que a infertilidade não aumenta o risco de ter trombofilia. Então, aqui é um fator que já chama atenção. Segunda coisa, vários estudos têm pesquisado, que eu já vi que me perguntaram, a mutação da metileno tetrahidrofolato redutase, MTHFR. Essa mutação ela está presente em aproximadamente 30% da população. Então, 30% da população, eu chegar na rua e for pesquisar, 30% delas eu vou encontrar essa mutação. E essa mutação, essa enzima, ela está associada na conversão do ácido fólico da homocisteína. E a homocisteína ela é super importante porque tem alguns estudos que mostram que uma homocisteína muito alta poderia levar a uma lesão nos vasos e isso poderia aumentar o seu risco de aborto. Então o que os pesquisadores imaginaram? Que ter essa mutação aumenta o seu risco de ter uma trombose, aumenta o seu risco de ter um aborto. E aí saíram muitos estudos, muitos. Isso na literatura está muito claro. E o que todos esses estudos encontraram, o que todos os consensos, o que todos os especialistas do mundo, que sociedades, todos os guidelines recomendam é que essa mutação ela não está associada com o aborto. Você ter a mutação da tetrahidrofolato redutase não aumenta o seu risco de ter um aborto. Ou seja, se eu tenho uma doença que não aumenta o seu risco de ter um aborto, por que eu vou pesquisar? Então, o que as sociedades médicas recomendam é que você não faça pesquisa. Porque esse exame estar alterado não significa que você vai ter um aborto. Pelo contrário, ele não influencia em absolutamente nada. Então, muitas mulheres, pacientes, chegam no meu consultório e falam assim, doutor, eu tenho uma trombofilia. E ela me entrega o exame e essa mutação da tetrahidrofolato redutase. Essa mutação não está associada com aborto. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso é literatura médica. Eu não estou tirando essas informações da minha cabeça. Eu estou levantando os estudos. Essa mutação não está associada. Então, se essa mutação não está associada, para que você vai fazer o exame? Ele só vai gerar estresse e ansiedade para você e isso vai te causar um problema. Porque você vai ficar nervosa, você vai ficar ansiosa
E os estudos mostram que não tem diferença. Então, se não tem diferença, o que importa você saber esse resultado do exame? Existia um exame, só para trazer isso para vocês, para contextualizar, existia um exame que chamava teste pós-coito, que o casal tinha relação sexual e ele ia e fazia a relação em casa, ia para o laboratório e colhia uma amostra no fundo de saco, na vagina da mulher. E a ideia desse exame era o seguinte: de acordo com o número de concentração de espermatozoides, você vai ter ou não uma maior chance de engravidar. E aí todo mundo pedia esse exame. O casal tinha relação sexual, ele ia para o laboratório, era uma situação bastante constrangedora. Hoje, o que a gente sabe? Que esse teste não influencia em nada. Você ter o teste normal ou o teste alterado não influencia em absolutamente nada. E é por isso que a gente não pede mais esse exame. E o que as sociedades médicas, os hematologistas têm recomendado para nós ginecologistas é que nós não devemos mais solicitar essa mutação da tetrahidrofolato-redutase. Às vezes me fala assim: nossa, mas doutor Alexandre, eu conheço uma mulher que já teve trombose e tem a mutação da tetrahidrofolato-redutase. Isso pode acontecer? Pode. Só que essa trombose não está relacionada com essa mutação. Tem um monte de pacientes que têm trombose e que você faz a pesquisa de todos, inclusive da metileno tetrahidrofolato-redutase, da MTHFR, e você não encontra nada. E você vai falar: então essa paciente não tem trombose? Não, ela tem trombose. Ela tem o quadro clínico. Eu só não consigo encontrar qual que é a trombofilia. Talvez a gente não descobriu. Talvez tem coisas que nós não sabemos ainda. Provavelmente é isso. Só que essa mutação específica da MTHFR não está relacionada com aborto. Isso vocês precisam saber. Isso está muito bem estabelecido na literatura. Isso não é controverso. Isso está bem claro na literatura médica. E, de novo, não sou eu que estou falando, são todos os consensos. 30% das mulheres têm essa mutação. Vocês acham que é necessário anticoagular 30% das mulheres para conseguir uma gravidez? Você acha que 30% das mulheres precisam usar o Clexane para conseguir engravidar? É óbvio que não. É claro que não. As mulheres não precisam usar essa medicação por causa dessa mutação. Isso está bem claro, tá? Inclusive, no meu consultório, eu nem peço esse exame. Outras trombofilias eu posso solicitar. Essa mutação específica eu não peço, tá? Porque ela não faz diferença nenhuma, tá? Então, passando para a próxima parte, que é as outras trombofilias. Então, em relação a abortamento de repetição, que eu falei para vocês, olha, tem estudos que mostram que sim, que uma trombofilia pode estar associado com aborto de repetição. Então, quando eu recebo uma paciente no meu consultório que tem um diagnóstico de aborto de repetição, eu vou, além de perguntar da história clínica dela, se ela já teve algum quadro de aborto, se ela já teve algum quadro familiar, se tem alguma coisa que me chama a atenção na história dela, eu posso solicitar os exames de trombofilias. E aí a segunda pergunta que vem é: tá bom, então, doutor Alexandre, vamos imaginar essa situação, que você encontrou uma trombofilia. Você diagnosticou a paciente e ela tem alguma mutação. Por exemplo, a mutação para fator 5 de Leiden. O que a gente pode pensar? O que a gente vai considerar? O que a gente vai avaliar? Será que o tratamento adianta para essa paciente? Será que o tratamento que nós conhecemos hoje, que é usar, por exemplo, a heparina, será que o tratamento que nós podemos utilizar hoje, que é a enoxaparina, que é o Clexane, o nome comercial, um dos principais é o Clexane, será que isso faz diferença? Porque uma coisa é você ter a doença e a outra coisa é o tratamento que nós conhecemos hoje ajudar as pacientes. E aqui vai começar um segundo problema, que é, existem duas revisões sistemáticas grandes que avaliaram se tem diferença ou não utilizar anticoagulante para pacientes com aborto de repetição. O que esses estudos querem saber é o seguinte: olha, eu tenho aqui uma paciente que tem trombofilia e tem aborto. Ou uma paciente que tem aborto de repetição e eu não sei de verdade se ela tem trombofilia. Ou não foi pesquisada ou ela não tem. O que os estudos mostram é que utilizar o Clexane não é uma garantia que a gestação vai continuar acontecendo. Os estudos são bastante controversos, os estudos são bastante diferentes um do outro, mas eles não conseguiram demonstrar que utilizar o anticoagulante para aborto de repetição vai ajudar. Infelizmente, o que eu mais gostaria é que sim. O que eu mais gostaria é que fosse, que ajudasse.
Mas, infelizmente, os estudos mostraram que, na maioria dos casos, não tem diferença você usar o anticoagulante ou você deixar de usar. Eu fiz uma live sobre aborto de repetição, que se eu não me engano, ela já está no YouTube. Então, se vocês quiserem ir lá no YouTube depois que acabar essa live para assistir, eu acho que vai ficar bem claro para vocês em relação a isso. Pode ser utilizado em alguns casos, o anticoagulante, mas não é garantido que isso vai melhorar. A evidência científica não é tão clara. E aí tem um outro estudo que também é uma meta-análise. Meta-análise é a reunião de vários estudos que ele pesquisou em mulheres que têm aborto de repetição e que foi pesquisado trombofilia e não foi encontrado. Você pesquisou e não encontrou. E aí nesse estudo, também de Young de 2018, então um estudo relativamente novo, também não mostrou que o tratamento com enoxaparina, o tratamento com Clexane, também não ajudou. Então, várias mulheres me mandam pergunta aqui, doutor Alexandre, eu tenho trombofilia, eu fiz o exame, eu tenho aqui uma mutação de fator 5 e eu já usei Clexane e mesmo assim não deu certo. Mesmo assim eu tive um novo aborto. E agora? A gente tem que pensar se não tem alguma outra coisa. Tem pacientes que usam Clexane e dá certo? Tem. Eu prescrevo isso para algumas pacientes minhas? Sim, eu prescrevo, mas em situações em que eu acho que tem relevância. Em situações que eu acho que vai ser benéfico para a paciente. Tem situações que eu acho que não. Então a paciente ela não tem histórico de aborto de repetição. Ela traz uma pesquisa de trombofilia negativa. Eu não vou utilizar Clexane para essa paciente. Não faz sentido. Não tem nenhum estudo científico que valida isso. Eu estou fazendo experiência no meu consultório se eu prescrever essa medicação. Então, por exemplo, eu não vejo indicação nenhuma de você fazer. Em relação a... tem um fator que é importante que eu preciso comentar, é que tem pouquíssimos estudos que avaliam aborto de repetição com pacientes com um diagnóstico preciso de trombofilia. Tem poucos estudos, inclusive, atualmente, tem um estudo multicêntrico de vários países. Se eu não me engano, o país que está encabeçando esse estudo é da Holanda. E eles estão levantando vários dados, são mais de 300 pacientes que eles estão estudando, para ver se paciente com aborto de repetição e trombofilia, se faz diferença ou não. Eles estão pesquisando isso e eles querem saber se vai dar certo. Então, quando sair esse estudo, eu espero que acabe esse ano esse estudo, a gente vai conseguir dar mais informação. Por enquanto, é bastante controverso. Tem situações que você pode usar, tem situações que você não deve usar. Em relação à falha de implantação, o que é falha de implantação? É eu ir colocando embrião no útero da paciente, numa fertilização in vitro, e ela não engravidar. Então eu transfiro o embrião de alta qualidade, ela não engravida. Transfiro o embrião de alta qualidade, ela não engravida. Tem uma revisão sistemática de 2013, então já está bastante antigo. São 245 pacientes e foi publicada numa revista de alto impacto e que eles mostraram que para pacientes com falha de implantação, talvez você tenha um benefício em usar o Clexane, a enoxaparina, para aumentar a chance de gravidez. E esse achado foi principalmente por causa de um estudo, que é um estudo de 2008, e talvez para esse público seja interessante você utilizar Clexane. E talvez não seja tanto pelo fator de trombose, mas principalmente por um fator imunológico, porque o Clexane, além de evitar a trombose, ele também altera o sistema imunológico da paciente. Ele tem, aqui é uma coisa bastante complexa, não vou entrar no detalhe, mas se você tem resposta TH1, TH2, e ele pode mudar o perfil de resposta, e isso poderia ajudar na parte da gravidez. Então, são as duas situações que a gente poderia utilizar Clexane. Eu poderia usar a heparina ou poderia usar a aspirina, e que vocês vejam que na maioria dos casos não existe tanta recomendação, não existe tanta evidência científica que ajuda. Infelizmente, eu adoraria que tivesse essa evidência, eu adoraria que fosse uma coisa que ajudasse os pacientes, mas infelizmente não. E aí, para finalizar, o que eu quero falar para vocês. O Clexane, como a maioria de vocês sabem, é uma medicação injetável, é uma medicação que dói, é uma medicação cara e é uma medicação que pode ter efeitos colaterais. Então, se eu estou prescrevendo uma medicação, quais são os potenciais efeitos colaterais dela? Então, existe um estudo com mais de 22 mil gestantes, comparando com mais de 1.000 gestantes que usaram Clexane. E o que esse estudo mostrou? Que as gestantes que utilizaram Clexane têm 45% de chance maior de ter uma hemorragia no pós-parto. Então você está usando uma medicação que aumenta a chance da mulher desenvolver
um sangramento, uma hemorragia pós-parto. E essa é uma situação bastante perigosa. Potencialmente é uma situação que a mulher pode morrer no parto. O sangramento pós-parto é uma das situações que a mulher morre, que a mãe morre. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente tem que ter bastante serenidade na hora que vai prescrever uma dessas medicações. E tem alguns outros eventos que, graças a Deus, são raros, como a trombocitopenia, que é a redução das plaquetas. E existe um ou outro relato de má formação do bebê em uso de Clexane, mas esses são eventos raros. E hoje nós não podemos falar que o Clexane aumenta o risco de má formação, porque não existem estudos que comprovaram isso. Mas existem relatos de caso que sim, que aumentou o risco o número de pacientes que tiveram uma má formação. Então, são fatores que a gente tem que considerar. De novo, graças a Deus são eventos raros, mas eles têm que ser considerados. Então, como conclusão que eu vou trazer nessa live. Primeiro, em relação à MTHFR, a metileno tetrahidrofolato redutase, esse exame não está associado com trombose, não está associado com abortamento de repetição. Então, não é para ser solicitado, não é para usar Clexane por causa desse exame. Você pode decidir utilizar por outros motivos, não por causa desse exame. Segunda coisa, para pacientes com aborto de repetição, faz sentido você pedir as trombofilias. E pode ser que o tratamento ajude. Para pacientes com infertilidade geral, não parece que a trombofilia pode aumentar o risco de você ter infertilidade, e ter infertilidade não parece que aumenta o risco de você ter uma trombofilia. Então, na rotina, não necessariamente você vai precisar pedir. E, de novo, aqui eu não estou considerando a história clínica da paciente. Eu já tive trombose. É óbvio que você tem risco de ter uma trombofilia. É óbvio que eu vou pedir esse exame. Agora, de rotina, eu não vejo muito sentido em fazer essa solicitação. Eu sei que o conteúdo da live de hoje era bastante denso. Eu sei que é bastante controverso o que eu estou falando, porque eu sei que tem vários colegas e blogueiras que falam, não, eu tenho que usar Clexane, que eu tenho essa mutação e eu preciso usar Clexane. Só que a grande verdade é que não é que a gestação dela deu certo por causa do Clexane. A gestação dela deu certo apesar do Clexane. O Clexane poderia ter causado alguns problemas. Graças a Deus não aconteceu. Então a gente não tem indicação de ficar pesquisando trombofilia para todo mundo, a gente não tem indicação de ficar pesquisando trombofilia para a população geral, até porque ter uma dessas trombofilias não necessariamente significa que você vai ter uma trombose. Eu acho interessante, às vezes as pessoas falam, não, eu quero fazer pesquisa de trombofilia, mas a pessoa fuma, a pessoa não faz atividade física, a pessoa se alimenta mal. Isso tem muito mais risco de você desenvolver uma trombose. Então, a gente tem que pensar muito mais aqui em melhorar hábitos de vida, a gente tem que pensar muito mais em suspender o cigarro, a gente tem que pensar muito mais na história clínica, na história familiar. Isso aqui é muito mais relevante do que você simplesmente fazer pesquisa de exame de sangue para todo mundo e nem sabe direito qual que é a relevância daquilo e sair tratando com medicações caras que têm efeito colateral. Essa é a minha opinião. E, de novo, tudo isso foi embasado em estudos científicos, em consensos. Tudo isso não foi o que eu não estou tirando da minha cabeça e eu queria bastante compartilhar com vocês. A trombose é um evento que nos preocupa muito, é um evento que traz risco para a vida da paciente, então é uma coisa que nós médicos devemos ficar alerta o tempo inteiro, mas a saída não é sair fazendo exame de sangue para todo mundo, tá? Não é por aí. Então, vamos lá. Eu falei mais do que eu gostaria e eu vou responder algumas dúvidas. A gente tem uns 10 minutinhos aqui para dúvidas, então o que vocês quiserem me mandar, podem me mandar. A gente só tem 10 minutinhos porque hoje eu tenho marcado um encontro com ginecologistas, que a gente vai debater questões sobre o coronavírus e como se preparar e como ajudar as pacientes. Então eu vou ter que terminar uns 10 minutinhos antes. Se você está nessa live, é ginecologista e quer participar, me manda uma mensagem pelo direct. Se você não tem o link ainda desse encontro, me manda que eu vou compartilhar com vocês. E a gente vai começar esse encontro às 9 horas. Então eu preciso logo finalizar a live de hoje. Eu sei que era bastante conteúdo, mas eu acho que era importante eu passar isso para vocês. Obrigado por ficarem comigo até agora. E eu vou começar a responder essas perguntas.
Então, por exemplo, a Rosângela colocou, eu tenho trombofilia, tive um TVP, que é uma trombose venosa profunda, e um aborto. Provavelmente você deve ter uma trombofilia. O seu caso, tem vários critérios, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas existe um guideline que chama CHEST, que ele dita até a dose de Clexane, de enoxaparina, que a gente tem que utilizar quando você engravidar, nas tentativas de engravidar. Então, uma pessoa que já teve uma trombose, tem um histórico de aborto, ela precisa pesquisar todas as trombofilias. Ela tem uma história clínica importante e ela provavelmente vai precisar ser tratada. Tá? Aqui eu até nem posso passar qual que é a dose, o que tem que usar, mas com certeza tem que ser tratada. Então, a Edilânia mandou, qual é o melhor tratamento para trombofilia? Minha amiga teve 3 abortos e agora o médico falou que ela tinha uma trombofilia. A gente precisa ver exatamente qual que é essa trombofilia, para ver os tratamentos em geral são ou com enoxaparina, que é o Clexane, ele pode ou não estar associado com a aspirina, o AS. Depende da trombofilia, depende do quadro clínico, tá? Mas em geral, esse vai ser o tratamento. Então vamos lá. A Rafa mandou assim, doutor, nunca tive aborto, durante 3 meses de coito tomei anticoagulante, foi caro. Caro. Imagino, deve ter sido muito caro, 3 meses de anticoagulante. E agora o médico disse que eu não tenho nada que seja preocupante. O exame que diz que é heterozigose, homozigose, tem vários que podem ser. Homozigose, qual que é a diferença de homozigose e heterozigose? Quando você tem todos os indivíduos, você tem 2 genes, você tem um par de genes. Você pode ter a mutação em um dos genes ou você pode ter a mutação nos 2 genes. Quando você tem em um só gene, nós falamos que essa mutação está em heterozigose. Quando a mutação está nos 2 genes, essa mutação está em homozigose. E algumas alterações, quando estão em homozigose, podem ser mais graves. E é por isso que é importante a gente saber. Eu imagino que se o seu médico falou que não é nada, provavelmente é a mutação da MTHFR. Como eu falei na live hoje, a mutação da MTHFR, eu não sei se é essa a mutação que é no seu caso, mas se for essa mutação, realmente não existe indicação de se utilizar o Clexane. Então, minha prima teve 3 perdas e na 4ª gestação ela usou Clexane e hoje está com o bebê dela. Legal, ótimo, fico muito feliz. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Fizeram um estudo com pacientes que já tiveram 3 abortos. E sem fazer nada diferente. Pesquisaram, não tinha trombofilias, não tinha nada. E aí essa mulher engravidou da 4ª vez. Nessa 4ª gestação, a chance que ela tem de conseguir um bebê saudável é mais de 60%. Ou seja, mesmo que você já teve 3 abortos, se você pesquisou e não identificou nada, e você engravida a 4ª vez, a chance de conseguir engravidar nessa 4ª vez é maior do que você ter um novo aborto. E isso é uma notícia ótima. Você não precisa fazer nada de diferente para conseguir 60% de chance de engravidar. É claro que se for encontrado uma trombofilia, faz muito sentido. Agora, você me perguntou aqui, os exames anti-10A, dímero D, recomendo ou não para verificar aumento de dose ou não? Depende do caso, depende da situação, depende do motivo da trombofilia, depende do histórico clínico. Então são vários fatores. Eu não consigo responder essa pergunta aqui na live, mas em algumas situações sim, nós utilizamos. Então, por exemplo, uma gestante que tem histórico de trombose, ela já teve uma trombose e tem um histórico familiar de trombose, e você faz uma pesquisa de trombofilia e você identifica a dosagem de anti-10A, pode ser um marcador super importante para nos guiar se é hora de aumentar a dose, hora de diminuir a dose, manter a dose. Tá bom? Então, a Mariana mandou aqui, é uma moda fazer exame na rotina, a paciente questiona muito o que quer fazer, difícil lidar. Realmente, Maria, às vezes é bastante difícil, eu tenho conversado com vários hematologistas e eles têm sofrido muito, porque as pacientes fazem um monte de exames que não tem relevância nenhuma, por exemplo, chegam com a mutação da MTHFR e aí eles têm que convencer a paciente que ela não precisa usar nada, eles têm que convencer ela que o risco do tratamento é maior do que o problema que ela está vendo ali no exame. E realmente, a gente, assim, eu sinto hoje que essa é uma medicina quase, assim, que a gente chama de medicina defensiva. Você quer tentar se proteger, porque a trombose é um evento muito grave.
A trombose é um evento que nos preocupa muito. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode trazer um risco para a vida da paciente. Agora, como eu falei na live, paciente que não tem histórico clínico, paciente que não tem indicação de fazer o tratamento, de fazer o exame, não tem que ser solicitado. Até porque tem várias pacientes que têm trombose e você faz a pesquisa de trombofilia e não encontra nada. Então, melhor do que ficar fazendo exame de trombofilia é parar de fumar, é fazer atividade física, é controlar o peso. Se você vai fazer viagem de avião, usar meia elástica, não ficar parado o tempo inteiro, andar, levantar, fazer exercício, fazer fisioterapia. Então, esses fatores, na minha opinião, são muito mais importantes do que fazer um exame de sangue. Tá? Mas eu vejo que hoje as pacientes têm começado a entender isso. E talvez há 1, 2 anos atrás, ficou realmente uma moda, eu quero fazer. A maioria delas não gasta porque o convênio cobre, mas aí quando o convênio não cobre, ela vem questionar, né? Será que precisa mesmo fazer esse exame? E a grande verdade, de novo, na maioria dos casos, não. Então a Carolina mandou aqui, MTHFR 667, heterozigoto, você não considera trombofilia? Não sou eu que não considera, é a literatura médica. São todos os especialistas do mundo. E eu estou de acordo com eles. Não sou eu que não considero, é o mundo inteiro que não considera. Tá bom? Então, essa mutação não é para utilizar anticoagulante. Você pode utilizar anticoagulante por outros motivos. Então, por exemplo, tem essa meta-análise que mostra que pacientes com falha de implantação, eventualmente você poderia ter um benefício. Então, numa discussão aberta com a paciente, discutindo risco-benefício, eu posso prescrever. Mas, de forma geral, não. Isso não é uma trombofilia que a gente considera que tem alteração. O que vale são as evidências e não o chute de alguns médicos. É isso mesmo, é isso que eu concordo. Então a Lília mandou, tive 2 abortos, tenho a MTHFR, PAI1, 4G, 4G. Se eu considero trombofilia, de novo, não sou eu que não considero. A evidência científica hoje mostra que essas alterações não estão associadas com aborto. Mas eu tive 2 abortos. Não é por causa disso. Você teve 2 abortos por outros motivos, então a gente tem que investigar os outros motivos. E infelizmente, em 50% dos casos aproximadamente, nós não encontramos a causa. Infelizmente, eu adoraria encontrar. Eu adoraria falar que essas alterações estão associadas, que é só usar Clexane que resolve. Mas na minha experiência, a maioria das pacientes que tem essa alteração, independente de Clexane ou não, vão conseguir engravidar na sequência, graças a Deus. A chance de você conseguir ter uma gestação é excelente. Pessoal, infelizmente eu vou precisar encerrar. Eu vou responder aqui a última pergunta, que eu já tô um pouquinho atrasado, mas eu tô vendo que vocês estão começando a entender um pouquinho melhor. E tô vendo assim, cada médico fala uma coisa e nos deixa bem confuso. Como eu falei, esse tema é bastante controverso e eu tentei trazer para vocês a melhor evidência científica que existe hoje e eu baseio a minha opinião na melhor evidência científica. Eu não acho que cada um faz do seu jeito. E por isso que eu quis fazer essa live, por isso, na verdade, que eu demorei tanto para fazer essa live, por ser um tema tão controverso, um tema tão difícil, mas eu quero deixar a mensagem para vocês que vocês pesquisem, que vocês, se precisar, reassiste essa live, eu vou deixar salva e depois eu vou subir ela no YouTube. Conversa com o seu médico. Eu acho que as pacientes não têm que ter medo elas não têm que ter medo de virar para o médico delas e falar assim, olha, eu estava conversando com o médico e ele falou que na live dele, que essa mutação que encontrou no meu exame, ele falou que a literatura médica fala que não tem relevância. Eu preciso usar o Clexane? Eu preciso utilizar essa medicação? Traz essa discussão com o seu médico. Pergunta para ele, pode ser que ele fale assim, olha, saiu um estudo ontem que mostra isso. Tudo bem, saiu um estudo, vai sair amanhã, eu vou voltar aqui e vou falar, olha, lembra tudo que eu falei na live? Saíram novos estudos e agora o entendimento que era desse jeito mudou. O entendimento que era para esse. Esse caso que era para usar Clexane agora não é mais. Esse caso que não era para usar agora é. As coisas podem mudar, a evidência científica está mudando. Esse é um tema controverso, esse é um tema que a gente precisa de novos estudos. Se Deus quiser, vários estudos vão sair nessa linha nos próximos anos. Porque a gente precisa dessas respostas para poder dar para vocês. Eu só não posso, entre aspas, inventar e falar, olha, eu acho que isso aqui vai ajudar, então toma.
Na minha opinião, eu não posso fazer isso. Não está correto com a paciente. Eu sinto que eu estou enganando a paciente se eu faço isso. Por isso que eu não faço, por isso que eu jogo aberto, eu trago a evidência científica. E eu deixo essa decisão compartilhada. Eu, junto com a paciente, nós chegamos num consenso. De acordo com as evidências, de acordo com o risco, de acordo com o custo, de acordo com o benefício. A medicina é assim hoje. Então é dessa forma que eu encaro, dessa forma que eu acredito. Eu sei que tem algumas perguntas que eu não respondi, que chegaram várias aí no final, mas infelizmente eu vou precisar encerrar. Se não ficou claro, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema, pode me mandar direct, pode me mandar pergunta. Se precisar, eu volto aqui, faço uma nova live. E se alguém tiver um ponto de vista diferente, ótimo. Vem aqui, senta comigo, a gente faz uma live, a gente conversa, a gente manda mensagem. Olha, no meu caso aconteceu tal coisa, numa paciente minha que eu atendi aconteceu tal coisa, eu tenho uma amiga que aconteceu tal coisa. O que você acha de acordo com as evidências científicas que você trouxe? Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, putz, isso é um trabalho novo, eu vou trazer aqui. E a nossa discussão tem que ser nesse nível, e felizmente hoje tem sido. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande beijo. Me mandem mais perguntas, me mandem direct e nós vamos conversando e nós vamos desenvolvendo juntos aqui um raciocínio. É muito bom ter tantas mulheres comprometidas com a sua própria saúde, comprometidas com o seu bem-estar, e eu estou aqui para ajudar vocês, trazendo a melhor evidência científica. Um grande beijo, bom final de semana, se cuidem, nos vemos na semana que vem, mas podem me mandar mensagem que a gente vai conversando no direct, tá bom? Um beijo!